Oi, o Sensação está começando agora. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. Vamos conversar com a cardiologista Jaqueline Issa, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora Jaqueline Issa é a criadora do Programa de Assistência ao Fumante, sabe tudo sobre isso e vai conversar com a gente neste dia. Vamos conhecer a estudante Tayane Tavares e a mãe dela, Andréa Tavares. A Tayane é uma das sobreviventes do atentado ocorrido na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio. Ela ficou tetraplégica e vai falar para a gente da sua recuperação e da batalha para voltar a andar, porque ela vai voltar a andar, não é isso, Tayane? Com certeza. Estamos esperando o nosso querido Ney Franco. Ney Franco, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20, um grande campeão. A garotada liderada por ele conquistou em Bogotá o pentacampeonato de futebol, vencendo a seleção de Portugal por 3-2. Foi lindo e ele está chegando. Toda vez que a gente vai buscar um entrevistado, ele atrasa, coitadinho. A gente precisa melhorar isso, porque ele não era para ele estar atrasado. O Rabino Newton Bonder a gente não foi buscá-lo, ele já chegou. Está lançando Segundas Intenções, Vestindo o Corpo Moral, um contraponto ao best-seller dele, A Alma e Moral. Ele lançou há mais de uma década, que virou sucesso também no teatro, com a atriz Clarice Nisquier, que está aqui com a gente. A Clarice está em cartaz há 6 anos com a peça. Ela se apaixonou pelo texto do Rabino Newton Bonder. Aliás, o viu pela primeira vez quando eles estiveram juntos aqui no Sem Censura. Olha isso. E vamos conversar com o cartunista e roteirista Alan Silber sobre a série Vida de Estagiário, que estreia hoje aqui na TV Brasil. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, e pelo Twitter ou pelo Facebook. Vou começar falando do cigarro e de como parar de fumar, com a Jaqueline Issa. Diminuiu muito, né, o número de fumantes. Parece que entre os jovens é que aumentou, né? Basicamente as meninas têm fumado mais que os meninos, até a iniciação. Tem alguns estados como, por exemplo, Rio Grande do Sul do país, as meninas fumam mais que os garotos, né? E a idade de iniciação também é mais precoce. Então, um ponto positivo é que entre os adultos, o número de ex-fumantes é muito maior, basicamente no sexo masculino. Ainda existem mais homens que fumam que mulheres, mas está quase, essa diferença que já foi muito grande, hoje tem pé de igualdade. Por quê? Porque os homens, em geral, têm uma facilidade maior em parar de fumar do que as mulheres. É física? A dependência na mulher é um processo mais intenso, como tudo, né? Tudo na mulher é mais tudo intenso. Mais intenso, Então, a necessidade de intervenção, de tratamento é maior. Tanto é que vários centros de tratamento, a procura sempre é maior. Você tem 60% contra 40%, 60% mulheres, 40% homem. Então, a procura da mulher, por essa dificuldade de ser maior, acaba sendo mais evidente, né? E esse mecanismo de parar de fumar, esse tratamento, dura quanto tempo, assim, de modo geral? Em geral, 1 ano. A fase da medicação é de 12 semanas a 6 meses. Hoje se conhece muito bem o mecanismo de dependência e talvez até se conheça, você possa até entender porque na mulher o comportamento é distinto, né? A gente sabe que a nicotina, a Leda, interfere com 5 neurotransmissores cerebrais. Então, é um processo muito complexo, é uma guerra química, né? E aí você tendo um suporte farmacológico através de medicamento, você consegue, o indivíduo ao suprimir o cigarro, você consegue atenuar os sintomas que o indivíduo vai ter, que são terríveis e muitas vezes até faz com que a pessoa nem queira parar de fumar, porque é um tormento na vida dela, e você consegue criar, do ponto de vista químico, uma adaptação até que o indivíduo aprenda, porque tem uma parte, são 2 aspectos parar de fumar, um aspecto químico e outro aspecto comportamental. Então ele precisa ganhar um tempo, adquirir uma vida com novos hábitos e costumes, isso demanda tempo. Então a gente considera um bom tratamento aquele que usa a medicação de 3 meses até 6 meses e faz um acompanhamento por 1 ano, para que o paciente se sinta mesmo seguro e possa dizer que ele é um ex-fumante convicto, né? Mas esse acompanhamento não é com medicamento? Então. Não. A fase da medicação geralmente são 3 meses, no mínimo 3 meses e algumas vezes até 6 meses. Depois você pode fazer follow-up, segmento, por telefone, por e-mail. Sim. Porque é importante acompanhar o paciente. Você tem que estar atenta a sintomas e sinais de recaída. Eu costumo dividir o parar de fumar em 2 etapas. O primeiro é o parar de fumar de fato, que tem a ver com a parte química, que tem a ver com você
dá conforto ao paciente, ele elimina aquela droga que é tão importante na vida dele, e ele tem que estar conectado, interagindo de uma forma bem a mais natural possível. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com a boa adaptação do fumante, ou seja, o cigarro saiu, eu estou feliz, estou bem adaptada, não tá faltando nenhum buraco na minha vida, não está um buraco negro, né? Tem a ver com o aspecto comportamental, aspecto de humor até, quadros depressivos, tem a ver com recaída. Então, é importante você avaliar o paciente e ficar atento a qualquer sinal de risco de recaída, né? De modo geral, aqui no programa, eu evito falar de medicação. Sim. Porque, de nomes, Ah, assim, não, nomes nem acho comerciais. adequado. Mas nesse caso, eu acho que eu vou abrir uma exceção, porque senão a gente eu não vou conseguir te perguntar as Tá, coisas que eu queria perfeito, perguntar. tá. Porque, inicialmente, existia o Ziban. Isso, a gente tem 3 classes terapêuticas. A primeira é a reposição de nicotina, adesivos e goma, que vai muito bem para indivíduos que fumam até 20 cigarros, cuja dependência não é tão elevada. De média a moderada dependência, tem a ver com a intensidade da ação da medicação. Aí você tem esse que você falou, é a bupropiona, o princípio ativo é a bupropiona, foi antidepressivo descoberto por acaso, né? Estava sendo usado para tratar depressão e muitas pessoas paravam de fumar ou reduziam com o seu uso. Ele foi testado em pacientes fumantes e de fato comprovou que ele duplica ou triplica a chance de alguém parar de fumar quando você compara o mesmo grupo que tomou um remédio de farinha com um remédio ativo, o princípio ativo. E o último medicamento é a vareniclina. Todos têm que ter orientação, principalmente esses que não são adesivos, que são comprimidos, tem que ter acompanhamento médico, Leda, porque existem contraindicações, existem restrições ao uso e mesmo durante o tratamento, é o que a gente costuma dizer, podem acontecer chuvas e trovoadas. É muito frequente o paciente ao parar de fumar, a própria abstinência oferece isso e junto com o tratamento isso pode aparecer. Sintomas de alteração de humor, até quadros mais graves, até que acompanhado o médico tem condição de dar uma sequência adequada e superar as dificuldades de fazer o paciente parar de fumar, mesmo tendo, às vezes, chuvas e trovoadas no decorrer do tratamento. Esse último, qual é? A vareniclina. A vareniclina já tem... É quem, assim? Atende por quem? O nome comercial? O nome comercial pode falar? Acho que não pode. O médico não pode falar, Leda. Não, então é porque eu não estou me lembrando qual é. O princípio é o medicamento mais novo para parar. Champix. Esse é o princípio, é o medicamento, a marca do remédio, mas esse medicamento é um excelente remédio como os demais. Mas esse é o mais recente. Tem 5 anos praticamente, mas ele requer acompanhamento médico. É um remédio tão poderoso que ele bloqueia tanto o receptor de nicotina que mesmo o indivíduo fumando, a nicotina está bloqueada. E às vezes isso pode ser um problema para alguns pacientes, porque a potência dele no receptor, ele é 500 vezes mais potente no receptor de nicotina do que a própria nicotina. Só que o efeito nicotínico dele é menor que o da nicotina. E para alguns pacientes isso pode fazer uma diferença gritante. Dá uma overdose? Não, dá uma falta, porque quando você tem a nicotina, ela atua no seu cérebro, ela libera uma substância chamada dopamina, que é a droga do bem-estar e do prazer. Então, quando você tem uma droga bloqueando a nicotina, você não tem 100% de liberação de dopamina, você pode ter 70%. E essa falta de 30% dessa substância, para alguns pacientes, é muito perceptível. E isso pode interferir no humor, onde perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de trabalhar, de se interagir, fica meio em estado de choque. Então, por isso que é importante a medicação jamais fazer o auto-uso, jamais. Ser acompanhado, até porque é muito frequente entre os fumantes você ter quadros psiquiátricos não diagnosticados, distúrbio de ansiedade, quadros depressivos. Então, quando se tenta parar de fumar, isso vem à tona de uma forma muito intensa. E é importante o paciente estar bem amparado, porque isso não é para abandonar o tratamento e falar, vou morrer condenado fumando, de jeito nenhum. Isso é um sinal que o paciente tem que ser melhor tratado. Inclusive, é frequente a gente utilizar medicação para tabagismo junto com antidepressivo. Aliás, no nosso ambulatório, quase 30% das prescrições são combinadas, porque vários pacientes não sabiam do diagnóstico de depressão e manifestam no decorrer do tratamento para parar de fumar. Então, como é muito prevalente, é muito frequente esse diagnóstico em fumantes, aqui minha orientação é não façam nada sozinho, procure orientação, aqui no Rio de Janeiro tem, a Santa Casa do Rio tem várias. As casas trabalham com isso. O Instituto Nacional do Câncer tem vários locais que aqui tratam as pessoas. Procure, tabagismo é doença. Você, quando recebe um diagnóstico de diabetes, a pessoa se trata sozinha? Não. Vai no médico. Hipertensão, a mesma coisa. Tabagismo é a mesma coisa. Já foi aquela época que você achava que tabagismo era um hábito.
Tabagismo é uma dependência, uma droga poderosa e ainda tem todo um aspecto social, embora hoje não exista mais propaganda, que ainda está bem incutido na nossa mesmo sociedade. Aspecto social, acho que o fumante virou um monstro. É, Né? claro que a Então, restrição... Assim, não, virou um monstrinho que tem que ser... Sai todo mundo correndo, olha de cara feia e tal. Então... Eu acho engraçado, porque parece que se você parar de fumar, todos os problemas do mundo serão resolvidos. Né? Não são assim, mas para o paciente, então, assim, boa parte dele pro vai ser. Para o paciente, sim, mas para a sociedade em geral, para a civilização, entendeu? Entendi. Tem uma coisa meio rosnante geral, assim. Não, eu acho que a então, tolerância... assim, do ponto de vista social, até é melhor não fumar, né? Muito mais Agora normal. sim, mas se você for ver, esse comportamento mudou, principalmente com a lei antifumo, que aqui no Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem. Copiaram de São Paulo, igualzinho, até com os pareceres. E a gente veio até fazer pesquisa aqui também, nos bares e restaurantes. Aqui não fizeram uma lei aqui no Rio, eles copiaram de São Paulo com os pareceres da discussão dele, paulista, da Câmara. E agora o Brasil inteiro precisa copiar essa lei, porque ela é muito boa, Leda. Ela, inclusive... Mas até os adendos, eles não tiveram nenhum trabalho. Então, São Paulo só que trabalhou. Mas essa lei tem que o Brasil inteiro copiar. Mas ela funciona no Brasil inteiro, eu acho. Não, ela é estadual e tem 7, se eu não me engano, são 7 estados federativos. Não, mas tem em Minas, tem vários lugares. Não, e alguns, por exemplo, permitem ainda o fumódromo, que é uma coisa, assim, totalmente absurda, né? Não tem muito sentido técnico você ter fumódromo. Você não protege ninguém. Engraçado no avião, isso era engraçado. Ah, daqui pode, daqui não pode. Daqui não pode. Né? Bons tempos, né? Dava para fumar no avião. Né? Hein? Bons tempos que dava para fumar no avião. Né? Eram tempos engraçados, diferentes. Né? Agora a época é outra. Sim, mas eu já encontrei pessoas que estavam parando de fumar e que ficavam tossindo muito. Uma tosse, assim, não é uma tosse de espirro, tossiu, sabe? Uma coisinha. É uma tosse... Muita expectoração. Expectoração. Quando você para de fumar e já tem... Muco. Isso é normal? É normal. Quando você já tem um comprometimento pulmonar, que é o DPOC, quando o indivíduo tem DPOC e ele para, às vezes ele não sabe que tem, mas ele tem. Traduz aí o DPOC. DPOC, doença obstrutiva crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, é o tossidor. Você fuma 40, 50 anos, provavelmente você tem um DPOC e não sabe. O cara tem tosse, escarro matinal, né? Vai dar uma risadinha, começa, engata uma tossida lá, legal, e não para mais, entendeu? Quando parar de fumar, essa pessoa, por um período de 4 semanas, há uma produção intensa de muco. Ele fica mesmo mais catarrento. Mas então, se ele tomar isso é um processo, claro, você usa o expectorante, é um bom. processo muito bom, porque é de limpeza, é de recuperação dos movimentos ciliares. Então, é como quando piora, você está gripado, você toma um expectorante, uma coisa para tornar mais isso. Fluido o isso, muco, fluidificar, não é isso? Exatamente. Mas fluidificar o muco. Mas ocorre não mesmo precisa... isso, além de morder as pessoas e tal, o catarro, o que mais que acontece? Não, então, não é para morder. Esse é um conceito que eu acho que é importante. Minha missão é essa, fazer com que as pessoas... E engordar também. Por que engorda tanto? Então, porque a nicotina, ela dá saciedade, né? Suprime o centro, atua no centro da saciedade. A sobremesa do fumante é o cigarro. Quando ele para de fumar, é o doce, ele come o doce. Paladar, olfato. Uma série de coisas que acabam sendo... prazeroso comer, né? Substituição, prazer oral, oralidade. Então, por isso que minha missão é falar assim, fumantes, procurem ajuda para parar de fumar, não tem que sofrer para parar de fumar. Tanto é que nesse software que até você mencionou, esse programa que eu criei, o conceito é de usar uma escala de conforto. Você prescreve um tratamento, não importa, o tratamento que o médico tiver habilitado, que tenha costume em prescrever, mas ele tem que acompanhar, avaliar o paciente. Você prescreve outros medicamentos na medida que esteja o tratamento confortável. O objetivo é parar de fumar sem sofrer, sem dor, porque dói muito parar de fumar, Leda. Só quem é fumante sabe disso. Se a pessoa estiver mais mal-humorada, você dá um estabilizante do humor, com certeza, medica, é um sintoma. A medicação para parar de fumar é sintomático, não é o remédio que faz ninguém parar de fumar. O que faz a pessoa parar de fumar é a decisão que ela vai tomar de parar de fumar. Eu quero parar de fumar e vou me preparar para isso. Desde que não tenha sofrimento. Porque se você tiver por uma balança, vai doer muito parar de fumar, você não vai parar de fumar. Porque todos vamos morrer. Esse é o pensamento do fumante.
Já que eu vou morrer, por que eu vou sofrer? Ninguém gosta de sofrer, Leda. É isso que Ainda não... bem também, com né? certeza. Porque senão ia precisar de outro remédio para curar isso, né? E é temporário também a medicação. Não é medicalização, mas o remédio E a existe pessoa para sofre por um tempo ou tenta não sofrer por um tempo, Não. mas passa. Passa, com certeza, e fica satisfeita, é isso que eu percebo. Tem pacientes que eu trato que param de fumar com 70 anos de idade, 60, e depois quando eles conseguem, falam, nossa, se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo antes. Tem esse elemento que você mencionou, que eu acho que é muito importante também, de que às vezes está encobrindo realmente Sim. alguma coisa a nível psicológico assim, Sim. importante. Não é sempre, mas está às vezes ali, então é difícil largar por isso também. Né? É a muleta, né? É a muleta, mas aí tem que ter um pouco de compaixão, assim, porque Com certeza. é difícil para as pessoas. Se a gente tem como oferecer uma outra forma, Perfeito. sabe? Senão a gente tem que, às vezes, ir com muita calma, porque a gente pode identificar no outro alguma coisa que é ruim na vida do outro, mas a gente nunca sabe que papel aquilo tem. Então tem que ser um cuidado, como você mencionou, Isso aí. com toda a assistência aí psicológica. E tudo mais. E quais são os lugares aqui no Rio que tem tratamento, como você faz lá? Na Santa Casa do Santa Rio, Casa. Santa Casa de Misericórdia tem, a Universidade de Niterói, Universidade Federal, Federal Fluminense. Fluminense tem um serviço de apoio e o Instituto Nacional do Câncer, eu acho que tem vários centros aqui, acho que tem que se informar no INCA quais os pontos da cidade que tem tratamento, que Mas oferece hoje em tratamento. dia até as empresas, muita gente Sem está dúvida. fazendo mobilização. Vou aproveitar, e ele não fuma, para chamar o Ney Franco, que ele chegou. Brinquei aqui, Ney, que quando a gente vai buscar, as pessoas em geral se atrasam. Então a gente precisa melhorar esse mecanismo. Mas o trânsito... Um helicóptero. No Rio, só um helicóptero. Em São Paulo também. Caótico. Porque tem pedaços da cidade que a gente realmente não anda. Mas eu estive esse fim de semana em Juiz de Fora e até Juiz de Fora tem engarrafamento. Então eu acho que o mundo engarrafou. Né? O mundo está parado, está todo engarrafado. Você mora onde, amor? Aqui no Rio, eu moro no Leblon. E fica engarrafado Parabéns. também, naturalmente. Enfim, é uma coisa matemática, não tem tanta rua para tanto carro. Tanto carro. É, Só vai piorar. só vai piorar. Tudo bem, Ney? Parabéns. Obrigado Pelo pelo título convite. e obrigado por ter vindo, claro. Jaqueline, então você acha que em 4 meses tudo está resolvido? 80% do percurso, depois fica faltando 20%, né? Até completar 52, um ano. Porque um ano você já passou por várias circunstâncias, tudo que você fazia com o cigarro, você já aprendeu a fazer sem o cigarro. Então você vai mudando o seu então comportamento. Claro, uma adaptação, né? Esse mecanismo. Tem também, pessoa né? que não tem memória de vida sem cigarro. As pessoas começam a fumar com 12, 13 anos, ela fala, eu não sei quem eu sou sem o cigarro. Então, essa pessoa tem que aprender a viver. Você já imaginou isso? Tem vários pacientes que falam, doutora, eu não imaginava que eu podia fazer uma refeição e ficar feliz, satisfeita, ficar satisfeita com a refeição sem ter que fumar. Ou mesmo a pessoa, por exemplo, tudo na vida, para se concentrar, para trabalhar. Tem gente que fuma pra o dia tudo. inteiro, tem gente que fuma só quando bebe, tem gente que fuma Isso. depois da refeição. Então, tem isso gente, tudo né, tem a ver com o várias grau de variáveis. dependência. Então, mas tem a ver com o grau de dependência. As pessoas, uma dica fácil, porque hoje até em função da lei da restrição social, apareceu o novo fumante, que é o fumante de poucos cigarros, mas nem sempre, nem por isso pouco dependente. Então tem alguns e como ele fuma menos, ele começa a ter percepção das circunstâncias que ele tem que fumar. Que até então, quando tinha liberdade total, ele não relacionava porque era meio automático. Então, com a restrição social, apareceu fumante de poucos cigarros e às vezes com alta dependência. Então, tem alguns comportamentos que indicam isso. Por exemplo, o indivíduo que necessita fumar para reduzir tensão, tem um problema, fica preocupado, tenso, ele precisa fumar, alta dependência. O indivíduo que precisa fumar para, por exemplo, vai elaborar um trabalho, se concentrar, vai escrever, é cognição, alta dependência. Esses dois comportamentos disparados. Os homens têm esse primeiro, na hora de escrever, elaborar, não sei se você é fumante, na hora que você vai, na hora que você vai escrever, elaborar, se concentrar. Eu fumo até tomando banho. Né? É isso aí. E tem paciente até que já se adapta, né? Amarra no arame para poder não molhar o cigarro e fumar durante o tempo. Tem Você faz isso? Não, Outro sintoma. Não, mas eu fumo Ele tá só muito brincando. e é verdade, eu não consigo funcionar, trabalhar, enfim, desenhar. Acetilcolina, sabe? Eu vou explicar quimicamente para complicado. você. Cigarro deve ser tudo de bom na sua vida. Porque você não deixa de produzir uma substância quando você passa a fumar.
Só que o seu cérebro passa a depender de nicotina, que você não produz. Então, qualquer atividade ligada à cognição, atenção, produção intelectual, o neurotransmissor que você usa é a nicotina. Então, você vai sentir muita falta realmente. E aí a pessoa vai, atrapalha o desempenho. Ele provavelmente tenta parar de fumar, ele trava, não vai fazer nada. É um processo bem complexo. E você acha que tem gente que diz assim, tem muita receita, né, de parar de fumar. Tem sempre alguém que tem uma... Espera o Todo programa ex-fumante é decolar. quase faz sempre assim. chato Eu, por exemplo, e tem agora, uma nossa. regra, né? Uma coisa que ele ensina. E tem aquele que fala assim... Se eu não fumasse, não Aí vai eu saber peguei e contei quantos cigarros eu fumava e todo dia eu tirava um. Daí, quando eu cheguei no zero, não sei o que, não sei o que lá. Isso funciona, diminuir para parar? Olha, para quem tem dependência... Funciona só para adiar. Não, para quem tem dependência, a parada esquematizada, eu considero isso uma sessão de tortura. O indivíduo tem que ter uma disciplina quase espartana. Então, é um processo muito penoso. Eu costumo dizer, põe uma cota, 20, por exemplo, e pense em procurar por tratamento médico. Não fica sofrendo. É como eu falei, não tem sentido. Você conhecendo esse mecanismo tão bem quanto o da dependência, eu acho que é uma sacanagem, é que nem você ir no dentista e falar para ele tirar seu dente ou tratar o canal sem anestesia, sabendo que tem mecanismos que, primeiro, vão abreviar o seu sofrimento e fazer com que você pare de fumar com mais brevidade, né? O negócio é esse, não sofrer para parar de fumar. Porque esperar ter um portal, que é um momento mágico, que às vezes acontece nas pessoas, se for ver a maioria que parou de fumar, foi por conta própria. São situações que mudam o cotidiano, é tipo uma flechada mesmo, um portal que se abre e a pessoa tem uma facilidade maior em parar de fumar. Claro, considerando aquelas que têm dependência elevada e que conseguem fazer isso. Mas a maioria tenta, ou muitos até nem tentam mais, entendeu? Já deixa pra lá que vou morrer fumando porque é mais fácil, né, entre aspas, né? Tá bom. Conselhos de Jaqueline isso. É. Volto aí daqui a pouquinho, tá? Intervalo? Voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ney Franco. Ney Franco é formado em Educação Física pela Federal de Viçosa, já foi técnico do Curitiba, do Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo, Ipatinga, Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético? Cruzeiro e Atlético. Você foi dos dois? É, dos dois. Como é que você Em conseguiu? tempos diferentes, como aqui no Botafogo e Flamengo. Na realidade, essas duas equipes, tanto Cruzeiro e Atlético, eu trabalhei muito nas categorias de base, né? Quando me formei em Educação Física, meu primeiro trabalho foi no Atlético Mineiro. Fui preparador físico do infantil durante 3 anos. Depois eu migrei para o Cruzeiro e me tornei treinador. Aí trabalhei 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro como treinador, passando por infantil, juvenil, juniores, até dirigir o profissional interinamente alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Onde é que você começou a sua vida profissional, como técnico profissional? Como técnico profissional no Ipatinga, num projeto que teve... Foi quando você ganhou? Foi, a gente foi campeão mineiro. Foi uma parceria do Cruzeiro com o Ipatinga. Essa parceria, o Cruzeiro mandou a comissão técnica, eu como treinador, um auxiliar técnico e 16 jogadores oriundos das categorias de base. E a gente fez um projeto e a gente foi campeão em cima do Cruzeiro, um jogo no Mineirão. E dali eu saí para o Flamengo, nesse projeto. Ney, você arrasou nesse sub-20, né? Com esses meninos. Foi legal, Leda. Foi muito bom. legal. Num momento assim, muito especial, tanto na minha carreira e um momento muito legal também para o futebol brasileiro. Porque antes da gente ser campeão mundial, a gente foi campeão sul-americano, né? E esse ano, principalmente, a escola uruguaia, o pessoal vem falando sobre muito da formação uruguaia. E nós fizemos uma final com o Uruguai e ganhamos de 6-0 na final. E no Mundial nós encontramos a escola espanhola, que hoje é falada, a grande escola mundial do futebol, né? E a gente chegou também, nós ganhamos da Espanha. Então, no momento que o futebol brasileiro está tendo alguns questionamentos, a gente chegou e acabou. Pô, o Brasil está
está produzindo jogador, sempre produz jogadores e tem uma geração aí talentosa que no futuro próximo aí pode representar bem o nosso futebol. E alguns desses meninos do Sub-20 já jogam, né, profissionalmente? A maioria deles. Foi uma característica dessa seleção na temporada. No Sul-Americano, né, a gente terminou essa competição. Dessa competição foi convocado o Neymar e o Lucas, né, para a seleção principal. E agora, terminando o Mundial, foi convocado o Danilo, que é um jogador do Santos. Essa seleção Sub-20, quando a gente começou o Mundial, a gente tinha o Danilo, o Alexandro, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores pelo Santos, né? E tem outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que já está jogando no Inter de Milão, o Casemiro, que já joga no São Paulo, na equipe principal, o Oscar e o Juan, que já jogam na equipe principal do Internacional. Adorei esse Oscar. Tem que entrevistar esse menino antes dele ficar muito rico. Inclusive, porque a entrevista dele foi tão sincera. Não foi maravilhosa aquela frase? Inclusive, eu acho que foi... Porque mesmo o gol não foi nem tão bom, mas... Ele foi questionado que ele tentou fazer um cruzamento e a bola entrou, né? Ele foi muito honesto. Se ele fala que quis fazer o gol, passava batido, porque é um lance muito rápido. Mas né? ele foi honestíssimo. Ele foi honesto. Eu tentei cruzar, mas o que vale é o gol, né? Não, ele falou, nem foi tão bonito, nem foi tão bom, mas foi gol. Ele foi muito sincero. Eu achei tão bonitinho. Foi legal. Não é? E eu acho que foi o jogador, assim, foi muito injustiçado dentro desse Mundial, porque antes desse jogo final saiu uma lista de 10 jogadores para serem eleitos. Dessa lista de 10 saiu o melhor jogador do Mundial. Ele não, pelos números que a gente tem na seleção brasileira, no nosso scout particular, ele era o melhor scout nosso em termos de assistência, bolas roubadas, né? Então a gente achava que era um jogador que ele, pelo menos, ele seria indicado para concorrer ao melhor jogador do Mundial. E ele não foi indicado. Aí chegou na final, arrebentou e fez 3 gols, né? E o estádio todo ficou esperando, né? E a maioria dos torcedores não sabem dessa pré-lista, né? Que ela é feita. Ela é entregue para a gente, tipo assim, na véspera da final. Ele não está. O torcedor não sabe, né? E ficou todo mundo se esperando. O melhor jogador do Mundial vai ser o Oscar, mas na realidade ele não foi nem indicado. Foi um brasileiro, o melhor, a gente ficou até muito feliz, o Henrique, né? Mas a gente ficou um pouquinho decepcionado por ele não estar nessa lista, porque realmente ele teve uma participação determinante, não só no jogo final, mas durante a competição toda ele foi determinante para a nossa vitória. E qual que é o grande segredo, hein, de ser um bom técnico? Olha, eu acho que primeiramente que chega à vitória. É o conhecimento técnico e uma preparação. Né? Hoje... Deve ter um macete, assim, porque o conhecimento técnico, todo brasileiro é um pouco técnico, imagina um técnico mesmo, profissional. Né? Você está lá com aquele mesmo elenco. Deve ter um jeito de falar, porque você é um cara assim, você não tem cara de que sai mas gritando. Eu acho o seguinte, cada um tem a sua metodologia de trabalho, né? Por exemplo, se eu tentar ser um Filipão, um Luxemburgo, eu não vou conseguir nunca. Eu tenho o meu estilo totalmente diferente, né? Eu já estou mais na linha ali do Parreira, do Paulo Autuori, de uma linha, né? Eu acho que cada um tem a sua formação. A minha formação, ela é uma formação acadêmica. Eu tenho um curso superior, me formei na Universidade Federal de Viçosa, e tive bons professores, e depois eu tive a grande oportunidade de trabalhar em 2 clubes nas categorias de base que eu complementei essa formação minha, né? Toda aquela parte teórica e eu 15 anos trabalhando, 13 anos trabalhando na base, eu colocava isso em prática, via o que dava certo, o que dava errado, e você trabalha com erros e acertos e vai chegando um momento que você vai tendo mais acertos do que erros na sua profissão, você vai pegando esse know-how. Eu acho que cada treinador, né, ele se prepara, inclusive no Brasil, eu participei agora de um seminário da FIFA que foi realizado no Equador. O Brasil é o único país, é um dos poucos países que não existe uma escola de treinadores de futebol. Hoje já tem essa escola na Itália, na Europa, aqui na América do Sul, Chile está fazendo isso muito bem. No Brasil a gente não tem uma escola de treinador. Então cada treinador forma de uma maneira diferente. É um ex-jogador que tem um nome, tem uma postura, ali é o líder e consegue oportunidade. Uns dão certo, outros não dão. Ou um profissional saiu da universidade, começa como preparador físico, depois tenta migrar para treinador, uns dão certo, outros não dão, mas não tem uma linha. E essa linha está começando a ser criada agora. Existe um projeto
de no futuro ter uma carteira, né? E essa carteira ela vai valer na UEFA, que é na Europa, na Conmebol, né? Que vai definir os profissionais realmente que têm essa habilitação de treinador. Né? Vai ser legal também. Vai ser legal, vai ser muito bom. E o mais é prática mesmo, né? Você ali tem uns princípios básicos, né? Alguns detalhezinhos que eu acho que uma pessoa se torna, um profissional se torna um treinador de ponta, né? É um caminho muito difícil, né, para você chegar no topo, né? Primeiro porque tem poucos clubes estruturados para você trabalhar, né? E a concorrência ela é enorme, né? Nossa, e vai mal e demitido sumariamente. Só sobra para o treinador, Não né? é impressionante, né? Demitir um que demite 11, né? Melhor, Exatamente. mais barato, inclusive. E eles pagam depois que eles demitem? Pagam. Porque eles demitem tanto que eu fico imaginando se eles dão o cano ou não. Na realidade, Porque, assim, faz 3 partidas, metade do campeonato, 1/3, 1/5. O cara dança. Na né? realidade, você faz um contrato, né? Mas o contrato é assim, de 1 ano, igual o trabalhador Você qualquer? faz ou é assim? de 1 ano, faz de 2, 3, tem treinador. faz de meses geralmente, também, não, mês não. Eu acho que o mínimo sempre é 1 ano, né? Porque é E dentro desse impressionante. contrato você tem uma multa rescisória, né? Ah, então os clubes pagam a multa. multa. Tem treinador aí que deve estar ganhando hoje de 4, trabalhando no clube e ganhando de 4 clubes. É incrível Existe isso. isso. Agora, eu acho que aí você vai na situação dos clubes, né? Por isso que em alguns momentos você vê alguns clubes falidos em função até dessas decisões, né? Aí passa para atletas também, né? Tem um jogador, um clube que tem talvez 35, 36 atletas no elenco, tudo ganhando e tem que pagar, né? Então E todo mundo está jogando. exatamente. E nem tudo Ela tem- Então, falou outros clubes. disso do segredo. Estava aqui pensando, você é daquele time que... Eu não sei quem falou isso, qual foi o técnico, porque eu não... Enfim, mas ele disse assim, não, eu acho importante vencer, mas eu acho também muito importante jogar bem. Então, se perdeu, mas jogou muito bem, é uma coisa. E também se ganhou e jogou muito mal, mas ganhou, também não passo a mão na cabeça, não. Então, essa coisa do jogar bem, independente do resultado, você cobra isso? a Porque eu gente acho isso cobra. tão importante. Inclusive, eu estou vindo desse Mundial da Colômbia. A Colômbia é um país, os torcedores são apaixonados com o futebol brasileiro. Colômbia e México, né? É impressionante como que esses dois países têm uma identificação com o futebol brasileiro. E quando nós chegamos, a nossa sede foi Barranquilha. A fala da imprensa, do torcedor na rua, queria ver um espetáculo do futebol brasileiro. Não só ganhar. Isso. A gente tenta achar isso. Em alguns momentos você tem uma geração ou você tem um grupo que você consegue isso, ganhar e dar espetáculo. Outros momentos você é uma equipe mais de resultado, você faz um trabalho mais ali no braço, no ajuste, mas não tem tanta... É uma equipe competente no resultado. Mas eu acho que o ideal, principalmente no futebol brasileiro, é você conseguir juntar essas duas coisas, né? Que não vejo dificuldade de fazer isso, né? A gente tem que tentar fazer o tempo todo isso, tentar dar um pouco de show, né? De jogar bem com o Jogar resultado. bem nesse sentido de ser um jogo emocionante, sabe? De você falar, achar esse pô, equilíbrio, parte ofensiva, não ser só uma equipe defensiva, Apesar de que, atacar. como é um jogo, claro, competir, toda a fala que a gente tem de competir, que é importante, mas o jogo tem esse lugar da vitória. Ah, sim. Ele tem, é um jogo. É um jogo, Né? aham. Então, assim, tem alguma coisa, assim, tem uma mística. Quando você joga mal e ganha, em algum lugar nunca é aleatório. Sim. Sabe? O ganhar nunca é aleatório, eu acho. Pode não estar no... sabe? Você pode não ter jogado em equipe. Alguma coisa desequilibra para ganhar sempre. Né? Ou não? Não, tem, mas a gente está cansado de ver jogos Mas às vezes também. a sorte ajuda muito. Ou um também. erro de arbitragem. Né? A gente já passou por diversas situações, tanto a favor quanto de você jogar contra a equipe, fica o tempo todo na defesa, a bola bate na trave, não entra, o goleiro defende, a equipe adversária faz um contra-ataque e faz um gol e você não... E aí você olha o scout da equipe, sua equipe teve o maior posse de bola, teve o maior número de escanteios, faltas laterais. E, Teve tudo a favor, mas tudo perdeu. a favor, perdeu. Hoje Fica a derrota. aí fica a derrota. E é a que fica cravada, fica para a história, né? E o torcedor, na realidade, hoje, porque tem muita rivalidade hoje, né? Principalmente regional, né?
Então o torcedor não quer nem saber se o seu time jogou bem ou mal, ele quer saber se o seu time ganhou de 1-0 ou 2-0, ele quer pro dia seguinte pro trabalho zoar o colega, Ele quer, não se se zoar. jogou mal e ganhou, às vezes até mais isso aí. gostoso. Mesmo jogando mal, eu ganho. Jogou mal Porque e ganhou, assim, tá Rio e ótimo. São Paulo ainda é uma Eu coisa sinto que tem falta muito de time, um né? bom jogo. Você pode ser Palmeiras, Corinthians, São Paulo, você pode Divide ser um pouquinho, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. No Belo Horizonte. A Cruzeiro Atlético. Você é Cruzeiro né? Atlético. Eu sei que tem o América, Mas não tem não tem o mesmo tem uma história, mesmo peso, tem um clube que tem uma né? história, mas realmente com o tempo O Inter perdeu. e o Grêmio. E o Grêmio. É uma coisa muito clara, assim, né? Específica. Específico. Eu Seu trabalhei ano Grêmio e passado. Inter. Eu sou gaúcho, eu sou Grêmio, se o Inter jogar com qualquer time internacional, todo mundo torce pelo time internacional. Então, o internacional Pelo outro time. pelo outro time. A Eu gente sou tem 2 times no antigremista. Brasil, né? Hã? Eu não chego a ser colorado, eu sou só antigremista. Então. Tá vendo? Eu me identifico com Você é isso. qual é o quê, Jaqueline? Meu time do coração é o Palmeiras, o do contra é o Corinthians, né? Torce contra o Corinthians. E você, André? Vascaína. E você? Flamenguista. Flamenguista? É. Muito bom. E a nossa querida Clarice? Eu sou Flamengo também. Estamos demais. Eu não vou te perguntar seu time, porque você não vai me dizer. Não, eu já não tenho time Não mais. tem Sou seleção Mas você brasileira. teve né? um dia. Tive, lógico, como todo brasileiro. E como é que é? Porque assim, hoje em dia o futebol, todo mundo quer ser. Todo mundo vai fazer jornalismo. No primeiro dia de aula, eu dei aula há 11 anos. Chego e digo, você acha que eu posso ser locutora? Então todo jogador de futebol quer ser Ronaldinho, né? Não é? Quer ganhar Exato, salários tem uma miliardários, referência. o fenômeno, não sei o quê. Como é que se faz? Como é que se lida com isso? Porque quando eles estão na base, eles estão lutando, sonhando, né? Estão sonhando. Sonhando. Olha, primeiramente... Aí dão tudo que dão tudo, tem e mais alguma coisa, né? Mudou muito o perfil do jogador brasileiro nos últimos anos, depois de algumas mudanças que teve na lei. Eu me lembro quando eu era adolescente, um grande sonho nosso de adolescente na época era jogar em clubes brasileiros, né? Jogar no Flamengo, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Inter. Hoje mudou um pouquinho. Hoje a garotada já sonha em jogar e jogar fora, jogar na Europa, né? Usar os clubes brasileiros como trampolim. E até essa questão econômica. Mas a gente está o tempo todo ali trabalhando com sonhos dos garotos, mas ao mesmo tempo é uma profissão que ele já começa a definir com 13, 14 anos de idade. É porque no Brasil, né, infelizmente, ele é muito diferente dos outros países. Você vê um garoto europeu hoje, ele joga futebol, mas paralelamente ele está estudando. Ele vai chegar no curso superior. Aqui no Brasil, infelizmente, o moleque ele começa a estudar, já larga a escola, já aposta tudo naquilo ali. Mas a família também aposta. A família tudo. aposta. Hoje nós temos aí jogador de 14, 15 anos que eles já são responsáveis pela família toda, economicamente, entendeu? Então Pois é, mas é isso que eu queria saber. Acho que eu me atrapalhei na pergunta. Vocês trabalham valores? Trabalhamos, sem dúvida. Eu acho que Porque se não trabalhar na base, não vai trabalhar nunca mais, né? A formação do jogador brasileiro hoje, ela está na mão de alguns clubes que trabalham, tem bons trabalhos nas categorias de base, com bons profissionais, com equipe multidisciplinar, com psicólogos, né, assistentes sociais. Tem alguns clubes que têm isso muito bem estruturados. Tem outros clubes que já não têm isso. Já existe uma formação por acaso. O garoto fica ali até 17, 18 anos, depois faz uma campanha boa no torneio, aí já é deslocado para um centro maior, né? E existe alguns clubes que é muito bem trabalhado essa questão dos valores, da formação. Tem alguns clubes que têm uma escola dentro do próprio clube. Né? O Atlético tem. O Atlético tem, o Cruzeiro tem, se não me engano o São Paulo tem. Os outros clubes, tem alguns clubes que não têm escola dentro do clube, mas tem toda uma estrutura montada para dar O Atlético assistência. separado. Né? Assim, os meninos do profissional. Do profissional, o melhor CT do Brasil. Foi considerado agora numa pesquisa É uma recente. coisa trabalhada mesmo. E tanto é que está dando resultado. Porque os meninos do Atlético ganham. Ganharam agora. O profissional perde tudo. Mas recentemente agora. Os meninos ganham tudo. Mas é uma formação. Que dá certo, né? Uma formação complexa do jogador de futebol. Assim. E a música, hein? A música a gente brinca de vez em quando. Tá compondo?
Hoje mesmo eu conversei com o Maicon Sullivan, né? A gente estava brincando, marcando de encontrar, inclusive mandou um abraço para você, falou que já veio no seu programa. Eu já fui umas 10 vezes. A gente tem que marcar uma hora de junto, então. Pois podia fazer isso mesmo. Mas eu gosto de Eu escrever, pensei em trazer aquela brincando, garotada que gravou um CD com do suas Marrais, músicas. né? Como é que eles chamam mesmo? Marrais. A Marrais é uma banda mineira que eles estão aqui no Rio, né? Tocando aí, procurando espaço na noite, tocando, estão fazendo uns showzinhos ali. Viram as músicas minhas, aí gravaram o CD com 12 músicas compostas. Qual que é o seu estilo? É mais um pop, rock, é? alguma coisa assim. Legal. Bom, eu não sei se tem qualidade, mas eu gosto de escrever, sabe? Pelo menos me faz, por exemplo, esse período que estava na Colômbia, quase 40 dias longe da família, é uma forma que tem de você dar uma desligada de vez em quando no futebol, é ficar no cantinho escrevendo, né? Levou o violão? Embora não tenha, ia falar, embora não tenha levado, porque não a gente levou? não levei porque começa a misturar, quando você ganha passa batido, né? Pô, cara, mas quando você leva o violão e não ganha, também o cara leva até violão. Só tocando violão. Então eu gosto de misturar. O cara não é sério, tá? Você já chega no aeroporto, já tem alguém tirando a foto, o cara, em vez de levar tá levando violão pra... Então, eu não gosto de misturar, não. Mas quando chega em casa, né? Mas que o violão ali caía bem, até com os próprios jogadores, né? Caía bem. Mas bom que hoje tem muito programa no computador, né? Tem iPad, que você acaba brincando com música no computador e faz mesmo. E aí, agora você fica na CBF? Agora a gente tem Eu, particularmente, torço para você ir para a seleção brasileira. Já coloquei isso no Facebook, clarissimamente. Então, não, Leda, é o seguinte, eu posso falar a campanha. A minha campanha é essa. Não, mas a seleção acho que está muito bem servida hoje. Eu acho que o Também Mano tem tudo para torcendo. desenvolver um trabalho muito bom na seleção. Acho que está num momento de mudança disso tudo. Eu tenho um projeto agora de disputar o Pan-Americano, que vai ser realizado em Guadalajara. Começa no dia... A abertura dia 14, a gente estreia no dia 19 de outubro diante da Argentina. Já é um outro compromisso, né? Logo a gente contra eles. Logo contra a Argentina. Já começa essa responsabilidade, né? Mas nós vamos montar uma equipe totalmente diferente dessa Sub-20, por quê? Porque em outubro a gente vai estar praticamente na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, os clubes não querem, e também não é a data FIFA, e a gente não vai usar do bom senso, a gente não quer retirar esses jogadores dos seus clubes, né? Tirar jogador do Flamengo, do Internacional, do Grêmio, do Cruzeiro, nesse momento de definição do Campeonato Brasileiro, né? Porque pode ter uma interferência, né? E todos os treinadores já estão se colocando e a gente também vai respeitar isso. Então, a gente vai praticamente refazer essa seleção Sub-20. E a gente tem talento aí para isso? Tem talento. Tem talento. Acho que dá para... E um detalhe, esse Pan-Americano ele é para a seleção Sub-22. O Brasil e a Argentina, nós vamos disputar essa competição com a seleção Sub-20. Então, as outras seleções vão estar com jogadores mais velhos, mas eu acho que dá para fazer uma boa campanha. Né? A gente está apostando nisso. Obrigado. Aí quando você ganhar esse, você vem com o violão, tá? Aí com uma tá legal. Ou com o Maicon Sullivan. Não, com uma raiz, vou dar moral para os meninos e o Maicon também. Eu quero dar moral para os meninos. Vamos trazer. Tá certo. Tayane, falando da moral para os meninos, você está numa batalha danada, né? Não pode perder a esperança. Não, pode não. Quem ajuda, André? Ajuda muito? Ajuda. Dá força? Dá. Dou força, brigo. Briga? Chamo atenção, dou puxão de orelha. E quando você briga, André? Porque às vezes ela é muito preguiçosa. É esforçada, mas tem muita preguiça. Fisioterapia. Fisioterapia é uma coisa ótima, mas é chato pra caramba. Mas é tudo, Fala a verdade. Mas dá resultado. É bom, mas é chato. É bom, mas é chato. É bom, mas é chato. E quando cisma que não quer fazer, faz que tá dormindo. Tô dormindo. E tá acordada. Aí é onde eu brigo. Aí você entra e dá uma decisão, bota moral. Porque maior interessada tem que ser ela, né? Ela quer voltar a andar. Ninguém volta a andar se não fizer um tratamento, né? Ela precisa do tratamento. Ela tem que saber que hoje o tratamento para ela é primordial. E já melhorou? Mais ou menos.
Já melhorou alguma coisa, né? Já, ela está tendo, graças a Deus, ela está tendo bom desempenho com tudo que ela vem fazendo, né? Por enquanto ela está fazendo só no INTO, né? No Instituto de Trauma e Ortopedia. Ela está fazendo só lá, mas ela vai começar também a fazer no Rede Sara. No Rede Sara que é importante, com a Lucinha. Ela só não foi Doutora ainda. Lúcia é genial, você vai ver. Ela só não foi ainda porque ela fez uma úlcera de pressão no cóccix, então tem que esperar fechar. Assim que fechar, ela tá indo. Eles são muito atenciosos, eles me ligam para saber, Andréia, como é que tá? Ó, tal dia eu vou aí na sua casa. Eles vão lá em casa, o médico e uma enfermeira para avaliar Eles são ela. muito sérios. Sabe o Webers do Paralamas do Sucesso? Que caiu com aquele parapente, um avião, não sei o que era. Eu esqueci o que era, mas ele se recuperou muito lá. Foi. O Fernandes também, né? O Fernando, ele tá para vir aqui até. Ele também fez o tratamento lá. Lá. Fez. Eles são fera, não são, Jaqueline? Ah, são, eu falei São pra fera, ela. a Rede Sara é barra. Ela tem que receber toda a assistência do mundo para ela se recuperar. Ela é uma menina que tinha toda a vida pela frente. Tava ela fazendo tem condição atletismo. total de ter um Ela estava fazendo atletismo. Ela era velocista e saltava. Ela fazia, quer dizer, era uma promessa, né? Mas vai Esse que é mais continuar. duro, talvez, né? É. Por isso que bate a preguiça. É. Bate o quê? Uma raiva? Uma raiva, tudo. Tudo. Porque Essas coisas. ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né? Ninguém podia imaginar. Leda, mas ela é uma sobrevivente. Eu Mas cheguei tem antes. esse lado, ela tá viva. Né, ela tá viva, ela tomou 4 tiros, não foi? Foi. Ela é uma sobrevivente, ficou consciente o tempo inteiro. E ela eu tenho certeza, pelo que eu vi, eu pedi para ela fazer alguns movimentos, ela tem sensibilidade, está recuperando o movimento do músculo da perna, do quadríceps. Vai dar trabalho, mas eu tenho certeza que ela vai vencer esse desafio, mas tem que ser amparada. E a família não pode ficar tendo que mendigar, esmolar a assistência, que eu acho que isso é o final do mundo, né? Acho que isso eu fiquei assim até assustada, porque tem que ser uma batalha. É assim, o tratamento que eu tive que parar de trabalhar, né, para me dedicar a ela, porque eu sou costureira, então eu nunca trabalhei fora para ninguém. Eu compro o meu material, eu corto, modelo, costuro e eu boto na feira para trabalhar. Eu vendo na feira. E eu tive que parar. Então, assim, a assistência que a prefeitura está dando é enfermeiros na minha casa, cuidando dela, dando banho, fazendo curativo, medicação. Ó, eu ligo, ó, tá faltando X, eles levam. Mas suporte financeiro nenhum. Eles estavam dando uma ajuda de custo de R$700, onde descontava 150, caía para 560. Aí tivemos que brigar um pouquinho, eles deixaram no valor de 700, né? E aí deram junho e julho, e agosto nós tivemos que brigar para receber esses R$700. Fomos para Brasília, fomos para a televisão, reclamamos, ele mandou a ajuda de custos, não só para mim, mas para as outras mães também, que estão na mesma situação. Não com o filho na cadeira, mas também pararam de trabalhar, que tinham suas vidas e hoje tem que ficar com os filhos, né? E aí conseguimos receber o mês de agosto. E o mês de setembro, o rapaz, quando foi entregar, falou, olha, eu acho que vocês vão ter que brigar para receber em setembro, porque quando ele me deu o cheque, não falou nada de setembro. Vocês vão ter que brigar. Então eu falei, poxa, eu acho tudo isso um absurdo, uma tragédia do tamanho que foi isso. Poxa, minha filha está na cadeira de roda e eu parei de trabalhar, parei tudo. Ainda tenho que ficar mendigando para receber um cheque no valor de R$700. Eu acho que isso é uma obrigação do prefeito. Não só o prefeito, mas o governo do estado também tem que arcar com tudo isso. Onde é que fica essa escola? Fica no estado do Rio Entendeu? de Janeiro, não fica? Então, eu falei até pro Eduardo Paz, numa reunião que tivemos, eu falei, olha, eu quero tudo do bom e do melhor para minha filha, porque ela estava dentro de um colégio da prefeitura e ela estava estudando. Ela não estava na rua brincando, voltando de uma festa. Não dá para botar a culpa nela. Não dá, entendeu? Porque é uma coisa muito brasileira isso. Exatamente. A vítima é sempre a culpada. Mas então, nesse caso não vai dar. Então eu disse para ele, não tenho o que falar, eu quero o melhor tratamento e acabou. Então, aí ficou, ela agora vai fazer o tratamento no Rede Sara, mas porque até isso aí eu tive que brigar, eu tive que pedir, né?
E falei, olha, se lá é o melhor lugar para ela, é lá que eu quero ela. E descobri que tem um Project UAU também, que dizem que é muito, muito bom. Projeto o quê? Project UAU. Lá? Dizem que tem em Brasília. Tem uma menina que está na cadeira de roda também, conversou com ela, foi para Califórnia para fazer esse tratamento lá. Ela também é cadeirante. E é muito bom, eu vi até na internet como eles fazem. Ela em pé, ela fica engatinhando, ainda não está andando, né? Mas ela vai para a bicicleta. Nossa, ela faz muita coisa. E eu achei aquilo também muito interessante. E quanto mais ajuda tiver para o bem dela, para a recuperação dela, é tudo muito bem-vindo. Mas tudo eu estou tendo que brigar. Tudo eu estou tendo que brigar. Sofrido. É. Parece que já não bastou a tragédia, enfim, né? 12 mortes, 12 feridos, toda essa... Que ao invés de todo esse complicar... horror que foi. E fora a lembrança desse horror, que também deve ser um horror, né? Agora eu tenho medo de sair na rua. Tem. Mas vou falar besteira, mas é normal, eu também teria. Não é? Todo mundo teria. O jeito é trabalhar isso, né? Para esse medo meio que diminuir, ou sei lá, ir pro lugar dele, na memória. Pensando nisso toda hora, parece que a qualquer momento eu vou tomar um tiro, morrer. Não vou fazer o quê? Vai não. Não adianta nada a gente falar, mas eu vou falar assim mesmo. Vai não, vai dar tudo certo no final. Já deu. Não é? Porque já deu que você está aqui, está falando. Verdade. Tá... Olha só, tua carinha. Não é? Ela tá tão bem que ela agora já quer até fazer novela, ela quer fazer um papel com o Fiuk. Como é que é a história? Mãe, você pede pra mim fazer um papel com o Fiuk. Já tem até o... Mas ele tem que se apaixonar. Olha, ele tem que se apaixonar por mim. Eu falei, tá bom, né? Não quer pouquinho não, né, querida? Eu falei, mas tem que ter um pouquinho de sonho também, né? É Senão verdade. ninguém aguenta, né? Não. É verdade. Você não viu a Jaqueline falando? Né? Tem que botar lá a cenoura na frente do burro, né? Vai ser legal, vai dar certo, senão a gente não aguenta o tranco. É isso mesmo, pensar positivo, pensa na sua recuperação. Falei para ela, quando você estiver à toa, fica fazendo exercício na perna. Aí você tem que se concentrar, porque a tua vida vai ser para frente, bola Eu acho que pra frente. que a Rede Sara vai mudar a sua vida. Eu conheço histórias incríveis. Assim, parece que tem uma coisa meio lúdica também no tratamento, né? De eles são pouco de diversão, ótimos. de ficar em pé. Essa coisa da água é muito milagrosa também, né? No sentido de ser divertido, de você ficar em pé. É verdade. Ela fica em pé lá no Into, mas ela sente muitas dores, né? Porque ela ficou muito tempo até encolhida. Ela não consegue dormir reta, né? Então, às vezes, eu até falo para ela, você tem que dormir até de bruço, porque é bom até para fechar a úlcera que deu. Então, né? Ajuda, né? Tá bem pequenininha, mas é bom. Mas tem que fechar, né? Ela não consegue ficar toda reta. Então, toda vez que ela vai para a cadeira, para a esteira... Eu sinto muita queimação para na ficar perna. em pé, ela às vezes Sinto até muita grita queimação na perna. Aí, quando eu me encolho, para. Aí só consigo ficar toda encolhida, assim. Mas agora tá ficando, a gente tá puxando um pouquinho E tem, a orelha, o fisioterapeuta vai na tua casa? Não, ela tá indo agora. Ela tá indo na Antes ia, 3 vezes fisioterapia na tem semana. água também? Não. Já entrou água, não? Não, ainda não, por causa da úlcera. Inclusive, ela ganhou até, não sei se posso falar o nome Pode. da academia. Se foi para o bem dela. Na academia Arnaud, né? Ele deu para ela fazer de graça lá a hidroterapia com piscina aquecida, né? Mas para ela ir, ela precisa primeiro fechar essa úlcera de pressão. Então fecha logo, sabe? Porque é emocionante. Eu vi a Georgette Vidor, como a Georgette é uma figura pública, eu acho que posso dizer, na Estela Torreão, a Georgette na piscina, você leva um susto, assim. Eu achei que ela tinha voltado a andar, ela fazendo exercício na água, sabe? Porque parece, De né? tanta mobilidade. Eu fiquei emocionada. Depois eu fiquei sem falar nada, claro, né? Aí é que eu saquei que ainda não, mas era impressionante na água. É a muito bom. mobilidade. É muito bom. Vai ajudar até muito ela, até Vai. movimentos, né? Ela tem alguns movimentos, né? Ela só não tem aquela firmeza nas pernas, mas ela balança a perna esquerda para lá, para cá, para lá, para cá. Ela consegue puxar as pernas. A direita, ela mexe os dedos do pé, né?
E a sensibilidade que cada dia que passa vai aumentando. Vai ser um trabalho longo, né? Difícil, mas Fácil graças a não. Deus muito produtivo. Mas vai ser possível. Com certeza. A gente está com toda a torcida aqui. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Clarice Nisquier e sua alma moral estão de volta. Dia 9 de setembro, a reestreia neles, no Teatro do Leblon. A péssima adaptação da Clarice para o teatro a partir do livro do Rabino Newton Boder. A gente já falou aqui outras vezes disso, eles se conheceram aqui. Num dia que eu não estava, eu não me perdoo. Queria ter visto isso. E a peça é incrível. Né? É incrível. E é uma longa carreira, né? Uma carreira A gente bonita. estreou em 2006, no Sesc de Copacabana, numa sala de 50 lugares. E agora a gente está deixando São Paulo, depois de 4 anos, a gente está no Cultura Artística de São Paulo, numa sala de 310 lugares. Ficamos em São Paulo no todo 4 anos. No Cultura a gente está uns 6 meses, 5, 6 meses. Caramba. A gente ficou 2 anos e meio no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura. Ficamos 5 meses e meio no Augusta e 6 meses agora no Cultura. E agora voltamos para o Teatro Leblon, que é onde na sala onde a gente foi depois do Sesc de Copacabana. Isso. Onde a gente ficou 1 ano e meio. Estamos voltando para esse teatro. E hoje eu estive lá com a Mira Haddad para o primeiro ensaio. E foi curioso porque eu estava com medo de voltar. Mas eu, em São Paulo, no avião, eu já pensava assim, engraçado, porque eu não estou voltando. Porque eu não dei marcha ré, né? Assim, eu até brinquei. Não, hoje eu falei para a Mira, eu estar aqui hoje significa que o mundo é realmente redondo. Porque eu só andei para frente. Eu só segui em frente, realmente, eu só segui em frente. E aí conversamos muito sobre isso, né? De como a gente foi seguindo em frente e estamos agora no teatro. Então, não é uma volta, é uma chegada ao Rio de Janeiro. Então, Clarice Nisquier está chegando ao Teatro do Leblon. Eu até pensei, depois do papo com a amiga, que eu não devia ter escrito convida para a reestreia. Convida para a estreia. Para a sabe? chegada. Para a chegada, novamente. E é incrível como a peça andou tanto, assim, nós ampliamos tanto o entendimento de tantas coisas, que a gente achou o teatro muito diferente de quando a gente chegou em 2007, 2006, quando a gente chegou no Teatro Leblon. A gente ficava assim, não era mais alto? Era mais alto. Não era, parece agora não está muito diferente, parece que a gente está chegando num novo teatro, onde a gente ficou 1 ano e meio atrás, tal a nossa percepção mudou. Tal a peça avançou, tal nossa... É isso mesmo, nossa percepção de mundo, nosso entendimento do que nós estamos fazendo, nosso sentimento, nosso afeto, nossa relação, tudo andou tanto Tudo que mudou, né? até o espaço mudou. Né? Você mudou até de ideia sobre certas coisas da vida, deve ter mudado. Mudou, cresci, avancei tanto, produzi, virei produtora, que eu não era, que eu tinha medo. Tinha medo de ser produtora. Eu tinha medo da produção comer meu lado artístico, sabe? Aquele poema, o amor comeu, minha identidade comeu, não sei o que, a produção comeu toda a minha arte, meu sonho, meu idealismo, a produção comeu tudo. As porcentagens comeram tudo, sabe? As dívidas. Pensar naquelas chatices todas, Deus né, da produção livre. deve ser duríssimo. Mas deu para equilibrar. Também foi tanto prazer, né? Mas também vou te dizer, sabe, que era um outro programa só para falar de produção. Eu fui aprendendo a produzir do meu jeito. Ninguém faz isso, mas eu faço. Mas não é assim que se faz. É assim que se faz. No meu trabalho é assim que se faz. Então também você vai tendo uma liberdade, uma autoridade no seu trabalho que faz toda a diferença. Então a liberdade que eu tenho em cena, ela foi para a produção também.
Você fez o contrário. Em vez da exatamente. produção de comer, você eu comeu a comi história a da produção. produção. Porque Muito rola uma bom. caretice, sabe, nas produções. Não tem que rolar essa caretice, na verdade. Você pode ter diálogo. Posso ligar para o Nilton e falar, Nilton, agora a situação mudou, é essa, vamos negociar sobre isso, vamos. Ter parcerias, ser o artístico o primeiro lugar, para a gente depois voltar, ter diálogo, ser transparente e falando as coisas, não congelar numa forma. Eu sou a favor. Porque você realmente acaba tendo uma relação com o trabalho, né, com a arte mesmo e aquilo que estrutura a arte. Isso, estrutura a arte, não aquilo, não a arte está a serviço Depende de uma... serviço da estrutura. É uma loucura, viu? É uma loucura. Você deu trabalho, mas você botou no lugar certo. Nossa senhora, eu ralei muito. Ralou muito. Mas deu uma ordem no pedaço, né? Deu uma ordem, exatamente. Isso mudou muito. A longevidade da peça se deve muito ao que o Zé Maria, o fato do Zé Maria, que é meu marido, ter entrado na direção de produção, saber como eu funciono, como eu penso, como eu sinto, e ter feito as coisas de uma maneira que eu concordo que a condução seja assim. Porque no Brasil, no Rio, no São Paulo, sei lá, por exemplo, você faz um trabalho, você idealiza, você tem uma ideia, né? Ah, vou fazer isso. Aí você vai começar a captação, a pessoa que tem o dinheiro passa a ser dona do seu trabalho. Isso está errado. Isso está errado. Porque, no fundo, eu não tenho o capital, mas a ideia é minha, o empenho foi meu, eu estou contratando aquela pessoa para ser a diretora de produção de um projeto meu. Se ela trouxer o dinheiro, ela vai ter o percentual de captação dela, mas a dona do trabalho continua sendo eu, não é? Eu posso ser empregada da pessoa que eu estou contratando. É uma maluquice. É uma maluquice, mas é assim. Na prática, não está no papel isso que eu estou dizendo. Mas acaba funcionando assim. Então, muitos trabalhos acabam muito rápido por isso, porque o produtor se desinteressa, aquilo não está dando mais o dinheiro que ele esperava, quando, na verdade, a alma, as pessoas também têm que entender assim, são 6 anos... outro dia eu dei uma palestra numa empresa em São Paulo e se falou muito de sustentabilidade. Aí eu falei, olha, o teatro há milênios trabalha com sustentabilidade. Porque nós vamos crescendo, mas a gente estabiliza num patamar de crescimento. A Alma Moral estabilizou e ela se sustenta nesse patamar. E esse patamar é líquido, vamos dizer assim. Ele desce um pouco, ele sobe um pouco, mas ele vai estabilizando e ele vai se sustentando nesse lugar. É isso. Você não ganha sempre eternamente. Não, agora estamos vindo para o Rio sem patrocínio, mas no decorrer da história nós já tivemos 3 patrocínios, da Eletrobras, pode falar? Pode, né? Da Porto Seguro e da Baema. Eles poderiam voltar. Mas aí você vê como a burocracia não acompanha, às vezes, a agilidade artística. Vamos fechar a peça em São Paulo? Vamos. Nós tínhamos a Lei Rouanet para São Paulo, captamos. Ok, Baema, muito obrigado, Guilherme. Enfim. Valeu. Estamos agora vindo. Liguei para o Teatro Leblon para vir para março. Por quê? Porque eu sei que a minha lei de captação do Rio de Janeiro só vai ficar pronta em janeiro. Só vai poder ser autorizada em janeiro. O Teatro Leblon falou, Clara, tem uma pauta para agora. Quer vir? Eu quero. Mas como vai fazer? Então, vou ter que ir com recursos próprios, porque a burocracia não acompanha a agilidade da manutenção de um espetáculo. É lento. Então, tem uma série de coisas, mas não tem importância. Perra aqui, perra ali. Por isso que eu digo, a gente ganha e a gente reinveste no próprio trabalho. E só o artista que tem essa paixão de ganhar e reinvestir no próprio trabalho, né? Médico também. Médico também. Tem vários. Escritor também não ganha dinheiro, não. Como rabino, eu não sei como é que se ganha. Mas como autor, eu sei que não se ganha nada. Livro ou praticamente nada com livro. Não, realmente não. Então, bom. E suas segundas intenções vestindo o corpo moral é uma consequência? Na verdade... É o lado B da Alma Moral. É um lado B, então eu não trouxe o outro livro, a Alma Moral, que a capa da Alma Moral a capa do livro é em preto, é quase um negativo desse daqui. E, na verdade, esse livro, assim, nunca pensei em escrever um segundo livro relacionado à Alma Moral. Na verdade, a Alma Moral nunca foi imaginada também para ser peça, para ser teatro. E exatamente quando ela entra para o teatro, que é uma coisa maravilhosa, porque o problema do livro não é nem a questão do dinheiro. O problema do livro é a distância que tem o escritor do seu público. Né?
E é uma coisa assim, muito solitária. Você escreve e você recebe números de vendas e tudo mais, e alguns retornos de quem você conhece, que diz que leu e tudo mais. Mas não é uma coisa que você tenha assim, um retorno ali, que você está direto num teatro e tudo mais. Então, assim, a ida do livro para o teatro tem essa emoção toda, né? De você estar... Eu, quando às vezes vou ver a peça e tudo mais, fico ali vendo as pessoas interagirem com aquele texto, e é uma coisa muito especial que o escritor não conhece, né? Mas um pouco assim, quando eu ia ver a peça, né? Na verdade, A Alma Imoral é um livro assim, que fala muito sobre a ambiguidade humana, né? E é um lugar assim, onde no Alma Imoral eu estou basicamente lidando assim, com uma coisa que é do meu dia a dia, como eu sou um rabino, que representa uma tradição, e ao mesmo tempo tenho toda uma vertente moderna, de tentar de alguma forma conectar, adaptar as coisas às linguagens do nosso tempo e tudo mais. Eu vivo nessa tensão que é entre esse lugar assim, de preservar, de guardar a tradição, é uma coisa muito especial, valores, né, as nossas raízes e tudo mais, que é fundamental na vida da gente. Ao mesmo tempo, se você deixar enrijecer, né, estraga, há uma relação assim, profunda entre manter esse lugar sagrado, de renovação com muito carinho, muito cuidado, para não estragar o antigo, né? E ao mesmo tempo não deixar o antigo ficar sem sentido. Então, na Alma Imoral, eu trazia muito essa característica minha, transgressora, né, naquilo que tem a ver com a tradição, com um carinho enorme, porque eu tenho um apreço pela tradição, senão não seria rabino, né? E nesse, você Mas nesse, então o que acontece? desapega de vez? Não, ao contrário. Nesse, Você apega? eu desconstruo aquela linguagem, não como uma forma de desdizer aquela linguagem, né? Mas mostrando o outro lado, que é o lado... É como se eu estivesse aqui, né, em alguma forma, mostrando o porquê que existe o que a gente, às vezes, coloca como careta ou fundamentalista. Por que existe essa visão no mundo? E é uma defesa dessa visão, né? É uma defesa dessa visão, porque ela é uma outra contraparte da nossa ambivalência. Ela é responsável pelo equilíbrio? Ela é responsável pelo equilíbrio. Se você se perguntar um pouco por que no mundo, né, você tem... Os Estados Unidos é um modelo... Ou você é democrata ou você é republicano. Né? A dona Leia, que interviu aqui nesse programa, que foi a pergunta que fez para Clarice, né? A dona Leia era um personagem que era republicano. Era uma telespectadora que perguntou como é que podia ser judia e budista. Que não existia o que eu estava afirmando, que eu era judia budista. Ou era bem judia ou era bem budista. Pois é. Então a dona Leia é uma republicana. Para a concepção dela, uma democrata como a Clarice não faz sentido, né? Então, assim, o que a Clarice está dizendo que faz muito sentido para quem tem uma estruturação democrata, que sim, ela é as duas coisas, não de forma irresponsável. Há espaço para isso, mas quem tem uma formação de outra ordem não consegue encaixar isso. Então, assim, nesse livro eu faço uma fala, né? Se na Alma Imoral é a reclamação da alma para o corpo, né? O corpo que quer ficar confortável, né? no lugar já conquistado, nos padrões e tudo mais, e a alma diz, não, levanta, vamos atravessar os mares, tem outras conquistas, né? Aqui tem a fala do corpo, cobrando da alma, né? Quais são as questões do corpo em relação à alma. E é daí que vem o título do livro, Segundo as Intenções, porque a grande queixa do corpo para a alma é que a alma funciona nesse lugar do imaginário, né? Do potencial, do lugar onde a gente pode ir, né? E muitas vezes a alma se perde nesse imaginário. Então, assim, é uma das construções, se você vai conversar com uma pessoa mais conservadora e tudo mais, o que ela vai mais reclamar das pessoas liberais, vai dizer que as pessoas liberais são extremamente... usam racionalização o tempo todo. Estão sempre construindo uma espécie de argumento para as suas transgressões. E você, nesse ato, você se perde, né? E, às vezes, você fica num lugar constantemente aí de segundas intenções. Então, há uma fala assim, muito interessante, que era
uma tentativa, primeiro de desconstrução, porque, para mim, o imoral, o lado bonito da alma imoral, é o aspecto da desconstrução. Então, assim, toda vez que a alma imoral produzia nas pessoas um impacto enorme, eu brincava às vezes, dizia, Clarice, ela ouve isso também, várias vezes as pessoas dizem, pai, me separei por sua causa. Eu digo, não, por minha causa não. Me inclua fora dessa, por favor. Mas eu entendi o que as pessoas estavam falando, realmente elas tiveram uma relação bonita de liberdade que a peça transmitia. Mas alguma coisa me fazia dizer assim, não, mas presta atenção, o ato imoral é você saber transgredir até mesmo a sua forma de construir, de racionalizar e tudo mais. Então, se eu sou um democrata também de formação, para mim é um exercício resgatar uma inteligência, uma sensibilidade nesse lugar de preservação, de conservadorismo, assim, e é o esforço desse livro. É um esforço para mim, mas eu acho que fica um material interessante. Tem a ver com maturidade, você acha? Hã? Tem a ver com maturidade? Tem a ver com maturidade e tem a ver com... tem maturidade não só no crescimento, mas tem a maturidade... a vida ela é constituída por duas tensões. Né? Uma que é o nascimento, quando a gente é muito jovem, e o futuro ele é todo infinito. E tem uma outra tensão, que é o fim de tudo, é a morte e tudo mais. Então, assim, existe uma outra fala que vem desde essa outra tensão. E essa outra fala, ela um pouco desmistifica esse lugar da alma que tudo pode, que pode atravessar mares, que pode conquistar o seu potencial. Né? Em algum momento vem o lugar do limite. Né? E é ele que tem o seu ensinamento presente nesse livro. Tem que falar rapidinho, senão não vai dar tempo. Eu errei o seu nome no começo do programa, provavelmente. O sobrenome, talvez, Tá bom, ainda bem que não errei o Alan, né? Não, mas Alan, enfim, meu pai me chama de Alan, minha mãe me chama de Alan. Não é? Que bom, então já não tem o sobrenome. Mas já tem o sobrenome, eu errei justo no consenso. Exatamente. É Sieber? É Sieber. Sieber. É gaúcho também? Eu sou gaúcho de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre também? Porto Alegre tá bombando aqui hoje, né? Mas eu moro aqui já há uns 12 anos, aqui no Rio. Sou mineiroca, mas temos aqui um mineiro também. Clarice é carioca? Carioca. Carioca. Paulista. Paulistana, ó. É pastel de queijo. Não é? Alan, vou chamar de Alan, tá? E não vou mais falar o sobrenome, que estou com medo de errar de novo. Por favor. Alan é cartunista. Foi baseada nos quadrinhos do Alan, que a TV Brasil estreia hoje às 7 da noite, Vida de Estagiário. É uma comédia. Vida de Estagiário é uma série de humor. É o que os americanos chamam de sitcom, né? Enfim, aquele programa de humor, sempre com os mesmos personagens, com 2 intervalos, 3 blocos de programa. E você fez 13 episódios. A produtora fez 13, não sei quem, fez 13 episódios. Isso aí nasceu de um edital que o Mink fez, chamado FIC TV, para fomentar séries para adolescentes, né? Novas séries e tal, brasileiras, para adolescentes das classes C, D e E. E o Vida de Estagiário passou por vários funis aí e emplacou como uma das 3 séries, né? O Vida de Estagiário basicamente é sobre a vida como não poderia deixar de ser, do estagiário Oséias, que trabalha numa agência de publicidade. E, enfim, como todo estagiário, ele a vida dele não é um mar de rosas, resumindo. Às vezes ele é meio invisível, né? Ou visível demais, exatamente. São os extremos, né? É incrível como estagiário, hein? Na hora de achar um culpado, ele é ultra visível. Quer falar. E aí, esse episódio são 13 episódios, né, até agora. São 13 episódios. Eles foram baseados... a série foi baseada originalmente nos meus quadrinhos, né? Eu publico essa série no jornal desde 2000. E participei também do roteiro do piloto, junto com outro cartunista chamado Arnaldo Branco. E, na verdade, eu não sabia bem o que pensar de transpor esses personagens bidimensionais, né, do papel
para TV, para um set, para um estúdio, com atores e tal. Eu tinha um projeto de desenho animado, eu imaginava Vida de Estagiário como desenho animado, mas não com atores. Mas enfim, deu certo, eu sou meio suspeito para falar, obviamente, mas eu gostei do Mas a gente vai conferir resultado. hoje. É hoje, às 7, toda segunda, às 7 da noite, Toda na TV segunda, Brasil. às 7 da noite. Um Onde encontro falou? marcado Você com a falou que vida de faz no estagiário. jornal. Qual jornal? Eu vou Na deixar Folha. os dois conversando, porque eu tenho que ir para o intervalo, que estou ouvindo aqui, que se eu não for, o mundo vai cair na minha cabeça. Então, para evitar esse assunto, intervalo, voltamos já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Olha, vai ser uma correria, praticamente uma gincana. Então vamos à gincana. Parar de fumar, né, Jaqueline? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de Tá bom. certo. Ney Franco. Ney Franco vem aqui com uma rasca qualquer hora dessa, mesmo que você não cante, não toque, não faça nada, agora você vai ganhar um presente. Eu leio uma matéria dela, que ela é flamenguista, né? Trouxe a camisa da seleção brasileira para ela e com o Galhardo, que é um jogador do Flamengo, atrás. Olha aí. E com autógrafo de alguns Autógrafo, jogadores. todos. Então, trouxe para Muito Tayane. bom, muito Obrigada. bom. Que legal. Valeu, Ney, obrigada. Muito bem. Tayane, bom tratamento, boa sorte. Andréia, continua firme, né, Jaqueline? Certeza. Ah, com certeza. Passa para ela lá, para mim. Obrigada. Passa. Valeu, gostou? Gostei. Ó, eu fiquei até com ciúme. Mas tudo bem. Milton Bonder, Segundo as Intenções, editora Rocco, nas melhores casas do ramo. Melhores casos. Vai ter lançamento? Já teve? Já teve lançamento em São Paulo aqui. É, São Paulo, Rio, Europa, França e Bahia. Quando é que nós estreamos? Dia 9. Dia 9 de setembro, 9h30, no Teatro Leblon. Quando E eu queria Bernadotte muito convidar a vencer. Tayane, André, todos vocês, mas em particular também, gostaria muito que vocês vissem a peça. Eu acho que ela escutar a alma e moral pode dar muita força pro corpo dela. É verdade. É Então, mesmo. então vamos. mesmo. Com Dá uma muito, a gente pra vai ela. conversar. E conversa com ela. É. Alain, Vida de Estagiário, todas segundas, às 7, aqui. a gente tem o trailer, não tem? Dá tempo de exibir um pedacinho? Então tá. Então, obrigado a vocês Obrigada. por terem vindo. Valeu super, obrigado a vocês por estarem assistindo. Parabéns, conquista mais um e volta. Obrigado. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Tem reprise, 1h30, tá? Avisa seus amigos insônios. Enquanto isso, você vai vendo um pedacinho de Vida de Estagiário. 7 da noite, estreia aqui na TV Brasil. Valeu. Ele é estagiário, mas é tão feliz. Ele é estagiário e de longe ninguém diz. Sou estagiário, sou tão feliz. Sou estagiário, mas de longe ninguém diz.